Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Ô, gente, vocês perceberam que eu tô meio cego, né? Tô com uma certa dificuldade pra ler o negócio aqui, velho. Tô com uma certa dificuldade pra ler a questão aqui, galera. Puta merda, viu? Ô, galera, essa questão, na verdade, ser bem sincero com vocês, essa questão não era pra estar aqui nessa prova, não, tá? Na nossa prova de química, não. Não era pra eu estar resolvendo essa questão aqui com vocês, não. Essa questão é mais da física. Mas eu coloquei ela aqui pra relembrar com vocês um negócio que eu ensino pra vocês lá em atomística, tá? Que eu ensino pra vocês lá em atomística. Esta aqui, ó, é a questão número 94, tá bom? Questão número 94. Questão número 94, eu ensino pra vocês um negócio lá em atomística, que é o que eu quero revisar aqui. Por isso que eu vou colocar aqui, ó, atomística. Qual parte de atomística que eu quero revisar aqui com vocês? O princípio da dualidade. Bora lá. Gente, atenção pra mim, ó. A aula é de química, né? Então eu vou focar na química do negócio. Mas presta bem atenção no que eu quero dizer pra vocês aqui. Louis Broglie, em 1925, fez esse enunciado aqui que daqui a pouco eu vou chegar nele. Gente, nós estamos aqui, só para situar vocês, nós estamos aqui falando de um contexto de que o modelo de Bohr já era conhecido, tá? Era o último modelo atômico apresentado, era o último modelo atômico que a galera conhecia. E aí, a partir do modelo de Bohr, alguns questionamentos, algumas coisas ficaram meio que em branco, em dúvida, tá? E aí, a partir do modelo de Bohr, algumas coisas também precisavam ser melhor explicadas, com base no que a gente já conhecia da mecânica quântica. Algumas coisas. Embora Bohr introduza a ideia da mecânica quântica no átomo, isso não ficou muito bem explicado matematicamente falando. E aí, para explicar matematicamente depois, Schrödinger propõe um modelo atômico, que é o modelo quântico, ou modelo atual, ou modelo dos orbitais atômicos, tá? Ou modelo de orbital. Mas, basicamente, antes de Schrödinger propor seu modelo atual, algumas coisas antecederam ele fazer isso. Como, por exemplo, Louis de Broglie, em 1925, fazer esse enunciado dessa lei. Vamos entender o que acontecia antes. Até então, a luz já era entendida uma partícula como uma partícula dual. Uma partícula que se comportava ora como onda, ora como partícula. Gente, alguns fenômenos que envolviam a luz só podiam ser explicados se a gente considerasse a luz como onda. Outros eram melhor explicados se a gente considerasse a luz como partícula, tá bom? E esses fenômenos aí, ó, que envolvem a luz como onda ou a luz como partícula, já eram aceitos. A luz já era tratada como ora como onda, ora como partícula. A gente costuma dizer até o termo partícula-onda, duas coisas indissociáveis, tá? A luz ela vai se comportar como partícula e como onda. Em alguns momentos mais como partícula, em alguns momentos mais como onda. Mas como onda-partícula ou partícula-onda. Não é uma coisa só ou outra coisa só. As duas coisas se comunicam, se interagem. A luz já era conhecida assim. Aí Louis de Broglie diz assim, ó. A todo elétron em movimento está associada uma onda. Na verdade, ele diz de uma equação de onda. Uma onda característica. O que Louis de Broglie pensa? Bom, se a luz... presta bem atenção.
Se a luz já é tratada como uma partícula onda, por que a matéria não pode ser? Por que a matéria não pode ser tratada também como uma partícula onda? Se a luz é tratada como uma partícula onda, por que a matéria não pode ser? E aí, mais especificamente, por que o elétron não pode ser tratado como uma partícula onda? Já que o elétron a gente considera que é uma partícula, quero que você relembre também lá de Thomson, né? Thomson disse o quê? Thomson fez alguns experimentos e descobriu que o elétron era uma partícula do átomo. Olha para você ver, estou aproveitando aqui uma questão que envolve o modelo atual para revisar Thomson. Thomson disse para vocês, Thomson disse para a gente, né? Não foi para a gente diretamente, mas isso ficou registrado. Thomson disse que o elétron era uma partícula do átomo, lá com o seu experimento da ampola de Crookes. E aí, galera, olha que parada mais doida. Eu não sei se vocês sabem disso, mas ó, Thomson ganhou o prêmio Nobel dizendo que o elétron, mostrando o elétron como partícula. Aí o filho dele, pasmem, o filho dele, ganha o prêmio Nobel também, mostrando o elétron como onda. Tá? O filho de Thomson, o pai, Thomson pai, diz que o elétron é partícula e ganha o prêmio Nobel por isso. E o filho vai lá e ganha o prêmio Nobel também, mostrando que o elétron é uma onda. Cara, isso aqui é muito importante, lembrar dessas coisas, lembrar desses conceitos é muito importante. Por quê? Porque o elétron, na verdade, não é nem uma partícula e nem uma onda. Ele é uma partícula onda. Alguns fenômenos que envolvem a matéria são explicados se você considera o elétron como partícula. Outros, se você considera o elétron como onda. Tá? Essa é a base da física quântica, tá? E do modelo atual também, que o modelo atual é um modelo quântico, beleza? Bom, voltando nessa questão, gente, que eu dei uma desviada aqui só pra gente relembrar esse contexto aqui, que é muito importante vocês saberem. Voltando na questão, olha o que o enunciado da questão diz, né? O comando da questão diz pra gente. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz? Olha lá, letra A. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Letra A. Letra B. O modelo ondulatório. Gente, a questão que é o que contesta, tá? O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Letra C. O modelo corpuscular definido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Letra D. A crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. E letra E. A ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Gente, ó, eu quero que vocês lembrem um pouquinho do que ele fala no texto aí. Ó. O que ele fala no texto? Em algum momento ele fala assim, ó. Quando os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria. Estou falando de matéria, eu estou falando de partículas. Transporte de matéria, tá bom? Transporte de partículas. O que mais? De uma matéria que vem do objeto até nós. Como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz. Principalmente a última. Qual a última propriedade da luz aí que a gente tenta entender? A luz como partícula. Ela atravessar umas aos outros, uns corpos aos outros, umas partículas aos outros, sem atrapalharem. A gente tem que lembrar que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se a gente pensa em luz como partícula, a gente fala que ela é corpuscular. E se ela é corpuscular, ela não pode ocupar outro lugar, o espaço que outro corpo ocupa. Tá? Então a questão aí o texto contesta o modelo corpuscular para a luz. Né? Ele fala lá no começo de onda, ele defende aí que a luz se espalha por todos os lugares, em extrema velocidade. Né? Quando ele fala de atravessar uns aos outros sem atrapalharem, ele está defendendo a ideia de onda, a luz como onda. Ele defende aí a ideia do princípio da independência dos raios luminosos, né? Dos raios de luz. Lembrei da física agora. Cara, física é muito doido. Mas enfim, é isso. Essa questão aí é a letra C, tá bom? Ele contesta o modelo corpuscular, a luz como partícula. Eu vou pular para o quadro aqui, ó. Eu vou pular para o quadro aqui para vocês poderem fazer o print de vocês.
vocês printarem, tá? Vocês poderem fazer o print de vocês aí quando eu falo essas propriedades aí que eu quero que você relembre do elétron, tá bom? Do princípio da dualidade proposto por Louis de Broglie.